Meus irmãos, bom dia. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é madrugada do dia 9 de outubro. E eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. E antes de mais nada, gostaria de pedir para que você que porventura ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Se inscreva no canal, ative também o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu joinha no vídeo e caso você queira, caso você sinta no seu coração, ajude a compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também necessitam ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida grandemente, abundantemente, em nome do Senhor Jesus. A palavra que Deus colocou no meu coração nessa madrugada se encontra aqui no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6. Vou ler alguns versículos aqui. No título da minha Bíblia diz: Jesus prega em Nazaré, é rejeitado pelos seus. E diz assim: tendo Jesus partido dali, foi para sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simeão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Aleluia! Até aqui louvado seja o nome santo do Senhor, pela sua santa e poderosa palavra. A gente bem sabe que Jesus ele nasceu em Belém da Judéia, porém ele cresceu ali em Nazaré, né? E depois de um dado momento da sua vida, ele se mudou para Cafarnaum e ali Jesus começou a desenvolver o seu ministério. Então agora a palavra de Deus diz que Jesus ele vai até ali para a sua terra, Nazaré. Ele vai ali com o intuito de fazer o que ele já fazia nas outras localidades, nas outras circunvizinhanças, cidades por onde ele passava, que era o que? Anunciar o reino de Deus, falar coisas concernentes ao reino dos céus, curar enfermos, expulsar demônios, fazer a obra que estava sobre a sua incumbência para que ele pudesse fazer, ganhar almas para o reino de Deus e anunciar o ano aceitável da salvação. Só que a palavra de Deus diz que ao contrário das demais localidades, os quais Jesus andava, né, ali por fora de Nazaré, então ao contrário desses lugares, Jesus aqui agora em Nazaré, a recepção que ele recebe ali não é boa, né? O povo aqui começou a se escandalizar nele, né? Ficou ridicularizado, o povo ali não estava assimilando que uma vez Jesus ter crescido ali no meio deles, como trabalhando, desenvolvendo um ofício de carpinteiro, como que agora milagres miraculosos estavam acontecendo por intermédio dele, como que agora ele estava anunciando que ele, né, estava ali como filho de Deus, fazendo a obra de Deus, anunciando o ano aceitável da salvação, proclamando as boas novas da salvação. O povo ali daquela localidade que o conhecia, que o viu crescer, não estava conseguindo digerir que Jesus poderia ser de fato o Messias, o enviado de Deus para a redenção da nação de Israel. E o povo ali começou então a se escandalizar nele. O povo ali não começou a botar fé nele. O povo ali de Nazaré não estava botando fé nele, embora eles haviam ouvido e quem sabe, talvez aqui até visto ele operar milagres, né, com pessoas de fora. Agora uma vez Jesus estando ali no meio deles, eles não estavam conseguindo assimilar.
que Jesus era alguma coisa em Deus, que Jesus era o Messias enviado por Deus para redimir a nação de Israel, não do poder romano, como muitos esperavam no tempo, mas sim da escravidão, do pecado, né, que domina o homem, né, o qual, uma vez dominando, precisamos de um libertador, e o nosso libertador é Cristo, que nos liberta não somente do pecado, como também no juízo iminente, que já está a caminho, né, que vai sobrevir sobre todas aquelas pessoas que não quiseram nada com Cristo, que não aceitaram a salvação, que não quiseram entregar suas vidas a Deus, a Cristo, né, e viver uma novidade de vida diante da sua santa e poderosa presença. Então o povo nessa feita não estava assimilando. E Jesus, mesmo querendo, não pôde operar ali muitos milagres no meio do povo de Nazaré, ou seja, na sua terra natal ali. Não vou falar terra natal, né, mas onde ele cresceu. Terra natal era Belém da Judéia, né? Mas ali é onde ele cresceu, ali em Nazaré. Viveu por muito tempo. Então agora ele não pôde ali fazer o que ele tinha em mente fazer, por conta do quê? Da incredulidade do povo, por conta da descrença do povo. O povo estava desacreditado de Cristo. Então, sendo assim, Jesus ele não pôde operar, ele não pôde fazer. Jesus, né? Jesus, ele é educado. O Espírito de Deus, ele é educado. Ele só trabalha na minha vida se eu permitir. Ele não vai fazer nada na minha vida se eu não permitir, né? Jesus, ele é bem educado. Ele, para poder reverter a minha história, mudar a minha situação, eu tenho que permitir, entender que ele tem algo melhor para mim, e nessa fé eu andar, caminhar, né? Orando, buscando a presença dele, permitindo com que ele cumpra na minha vida tudo aquilo que ele tem. Do contrário, ele não pode fazer nada, né? Do contrário, ele não pode fazer nada. Então aqui o povo, quando começou ali se escandalizar nele, ele ficou admirado, né? Ficou admirado porque Jesus estava ali pelo Espírito de Deus, fazendo as obras ali que até aquele momento o povo, tanto dali como os de fora, não havia visto ainda. Não se levantou nenhum profeta antes de Cristo, né, para poder operar tantos milagres, sinais, maravilhas, igual a Cristo, né? O próprio João Batista, que precedeu a Jesus, ele não operou nenhum milagre, né? A Bíblia não faz menção de nenhum milagre que ele operou. E ele ali, o que? Ele pregava o arrependimento, né? Para o povo, anunciando que depois dele viria um, né? Que era Cristo. Ou seja, mas ele mesmo não havia realizado nenhum milagre. Então agora Jesus está ali admirado com a incredulidade do povo. E ele não pôde operar muitos milagres ali como ele gostaria, por conta da incredulidade. Olha só. Então, o que acontece hoje? Eu posso estar dentro da igreja, mas se eu não crer que Jesus pode operar o milagre que eu tanto preciso, ele não vai operar. Eu posso estar dentro da igreja ouvindo a palavra de Deus, mas se eu não acreditar que há solução para o meu problema, que Jesus tem a resposta para aquilo que eu preciso, ou seja, ele também não vai poder operar na minha vida, né? Ou seja, eu tenho que exercitar a minha fé em Cristo. O povo aqui deixou de ser abençoado porque agiram com incredulidade diante da presença de Jesus. Eles começaram a se escandalizar, não acreditaram, não assimilaram. Não, esse aí cresceu aqui no nosso meio, como que pode ser ele alguém vindo da parte de Deus para poder redimir Israel, para poder... E da onde? Como que ele está conseguindo fazer tantos sinais, milagres? Que loucura é essa? Eu estou conjecturando aqui, né? Mas eu creio que é assim, esse pensamento, porque o povo fechou o coração. Fechou o coração, Deus não opera. Por isso que Hebreus capítulo 3, verso 7 diz: hoje, se ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Ou seja, não podemos endurecer o nosso coração. Deus está falando, temos que abrir o coração para ele poder operar na nossa vida. Uma vez que eu endureço o coração, ele não opera. Jesus só vai operar se eu der legalidade, né? Se eu der legalidade, aí ele opera. Se eu abrir meu coração, se eu permitir. É por isso que quando a gente aceita Jesus, o que a gente tem que fazer? Começar a orar, começar a buscar a presença de Deus, começar a ler a Bíblia. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente abre espaço para o Espírito de Deus poder entrar no nosso coração
e operar, fazer a limpeza que ele precisa fazer no nosso coração e organizar a nossa vida interior diante da presença de Deus, né? Então, ao passo que a gente busca, nós estamos abrindo o coração e dando assim uma permissão para que o Espírito de Deus ele possa atuar, trabalhar nas nossas vidas ao nosso favor, de maneira que o nome de Deus venha a ser glorificado. Então aqui o povo rejeitou a Cristo, essa é a grande verdade. Agiu na incredulidade e Jesus, mesmo querendo, não pôde fazer nada. Entende? Jesus hoje ele quer mudar a tua história e quer mudar a minha história. Mas para isso acontecer, eu tenho que crer que ele pode fazer. E andar nessa disposição de fé. Crer que ele pode fazer, permitir com que ele faça. Como eu vou permitir? Orando, me entregando a cada dia nas suas mãos, entregando os problemas a cada dia nas mãos dele. E acreditando, crendo que ele pode resolver essa minha situação, que aos olhos humanos é uma situação irreversível. E eu estou falando aqui de causas impossíveis, por quê? Porque causas possíveis a gente faz. Aquilo que é possível a gente resolver, com a sabedoria que Deus tem nos dado, a gente resolve por si só, né? Muitas vezes nem precisamos do auxílio de Deus. Para resolver coisas que estão à nossa mão, no nosso poder de fazer, muitas vezes nós nem oramos. Nós temos os recursos, vamos lá e resolvemos algum tipo de situação. Por quê? Porque está no nosso alcance. Mas tem muitas causas que fogem do nosso alcance. E essas que fogem do nosso alcance, só Deus pode resolver. Mas Ele só resolve se eu crer que Ele pode fazer. E se eu crer, e uma vez eu crendo que Ele pode fazer, então eu abro o meu coração para Ele por meio da oração, orando, lendo a Bíblia, me apegando com Ele, entregando minhas causas na mão dEle, crendo que no momento oportuno Ele vai reverter a minha situação. Ele vai reverter, porque Ele não me chamou para me andar triste, cabisbaixo, preocupado com os problemas dessa vida, achando que agora em Deus a minha vida também não tem solução, achando que os meus problemas vão ser insolúveis. Não, Jesus ele não chama a gente para isso. Muito pelo contrário, Ele nos chama para a gente poder viver uma novidade de vida. E Ele começa então a partir daí a ajustar a nossa vida, colocar no lugar tudo aquilo que está errado. Até nós chegar no ponto de estarmos com a nossa vida estável diante da presença do Senhor, né? Então olha só, agora Jairo aqui a gente vê no capítulo de número 5, um pouco antes, verso 21, que Jairo, sendo maioral da sinagoga, né, príncipe do templo lá, ele desceu, né, no seu interior, reconheceu que em Jesus estava a solução para o problema que a filha dele estava enfrentando, a filha dele já na beira da morte, no leito de morte, e ele vai então até a Cristo, maioral da sinagoga, tinha todo ele tinha todo um contexto lá, né, uma equipe, um grupo, né, dos fariseus ali, baseando-se na lei de Moisés. Eles viviam numa religiosidade, numa religião que era estereótipa, né, de aparência, e na verdade aqui essa seita dos fariseus, né, na verdade não estava de acordo com os ensinamentos de Cristo, mas ele quebrando o protocolo, né, diante ali desse partido religioso ao qual ele servia, ele sendo uma pessoa de destaque, de uma posição elevada, na época ele não quis saber de nada disso, o problema bateu na porta dele, ele ouviu falar que Jesus estava curando, libertando, salvando, restaurando famílias, libertando pessoas das garras de Satanás. Ele correu em busca de Cristo, exercendo a fé dele, foi em busca do milagre. Ele não titubeou não, ele foi atrás do milagre, chegou lá e ele falou, é a minha hora, vou crer, ele está fazendo na vida de fulano, de ciclano, na família de Beltrano, ele vai fazer na minha família também. Nessa convicção Jairo foi, se prostrou aos pés de Jesus e o convidou para ir com ele, explicando que a sua filha estava beirando a morte. E Jesus levantando, e Jesus ali com ele, ouvindo o que ele falou, ouvindo o clamor, insistentemente, a Bíblia vai dizer aqui que Jairo ele insistiu, ele clamou, falou, insistiu pedindo para que Jesus pudesse o acompanhar até a sua casa. E Jesus, depois de ver a insistência de Jairo, Jesus também medindo a fé que ele estava exercendo nele, ali naquele momento, ele falou, vamos embora, eu vou contigo.
Vou contigo. E a gente bem sabe que no final da história o milagre aconteceu. A menina foi ressuscitada, o nome de Deus foi glorificado e a história de Jairo foi mudada. A história da família de Jairo foi mudada porque ele exerceu a fé, porque ele creu que Jesus podia fazer, porque ele creu que em Jesus estava ali a resposta para o problema dele, a solução para o problema dele. E Deus, eu falei ontem aqui, Ele não nos desampara, meu irmão e minha irmã. Então crê no seu milagre. Não deixe a incredulidade tomar conta do seu coração. Ainda que o tempo tenha passado, ainda que aquilo que você esperava que pudesse já ter acontecido na sua vida, não aconteceu. Não desacredite de Deus. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é perfeito. Ele sabe o que está fazendo. Ele tem tudo sob controle. Muitas vezes Deus nos prova, mas nos prova para nos aprovar. Ele quer nos dar mais experiências com Ele. Tudo que Deus faz tem um propósito, E Deus, nessa nossa caminhada, Ele vai nos amadurecendo, Ele vai nos preparando sempre para poder entregar tudo aquilo de melhor que Ele tem preparado. Tem pessoas que nem quando você fala que Deus tem o melhor preparado, tem pessoas que nem acreditam mais. Não, meu irmão e minha irmã, mas claro que Deus tem o melhor. Deus, Ele é pai, não é padrasto. Deus, Ele é pai, Ele é dono do universo todo, Ele é dono de todas as coisas. Ele é dono de todo o ouro, de toda a prata. A Bíblia fala em Mateus capítulo 7, quando segue ali naquele contexto, que nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe o pedirem. Entende? Ou seja, se nós sendo mal, olha só Deus falando, se nós sendo maus, a gente quer o melhor, para os filhos, ou não é? Você quer o melhor para o teu filho, para a tua filha, imagina Deus que é amor, Ele é justiça, mas Ele é amor, Ele é Pai. Imagina Ele quer o nosso bem, Ele quer o nosso melhor, Ele não quer ver a gente tomado por excesso de ansiedade, de nada dessas coisas. Ele quer que a gente aprenda a viver uma vida, confiando nele. Confiando que não é o homem que faz, é Ele que movimenta as águas para o homem fazer alguma coisa pela tua vida. Ele quer que a gente viva na crença de que Ele nos chama para nos dar um sentido para a nossa vida, para dar um sentido para a nossa vida. E na caminhada que Ele nos chama para desenvolver diante da sua santa e poderosa presença, Ele garante a tua e a minha chegada. Ele garante a tua chegada, Ele cuida de você nos mínimos detalhes, cuida da sua casa, cuida da sua família, cuida de tudo aquilo que engloba a sua vida. Mas Deus quer que a gente venhamos a andar nessa convicção a cada dia, porque tem dias bons e tem dias maus. Nos dias bons, muitas vezes é fácil a gente glorificar, mas nos dias maus, muitas vezes a gente se lamenta, murmura, reclama e passa a desacreditar que tudo aquilo que Deus nos prometeu vai acontecer. Não, mas Deus não é criança, Quando Deus promete, Ele cumpre, Ele sabe o que está fazendo. E a palavra de hoje aqui eu vejo que Jesus, Ele quer movimentar as águas na tua vida. Ele quer movimentar as águas na minha vida. Ele quer fazer muito mais além do que aquilo que você espera. Porém, é necessário você exercitar a sua fé nele. Porque se você deixar a incredulidade tomar conta do teu coração, o milagre não vai acontecer. Você vai viver patinando e você não vai ver o milagre acontecer. Ora, de fato, não é nem ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus sem a nossa fé. Agora você exercitando a fé, crendo que Deus pode reverter essa situação sua, difícil, que talvez a medicina já tenha desenganado, que talvez os conhecidos seus já tenham desenganado, mas se você crê que Deus Ele pode fazer, e se você manter essa convicção acesa na tua alma, então o que vai acontecer? Deus do céu, Ele vai olhar e Ele vai honrar a tua fé e o nome dEle vai ser glorificado. Então Jesus nos chama para andar pela fé. Ele quer sempre operar o milagre que você necessitar. O milagre que eu tanto necessitar, seja qual for. Ele quer operar. Mas ao tempo dele operar, nesse meu tempo ele quer ver a fé. A fé sendo exercida por cada um de nós diante da sua santa e poderosa presença. E na nossa fé, ele nos honra e o nome de Deus passa a ser glorificado. Amém? Que nós possamos agirmos com fé, crendo sempre que Deus tem o melhor para você, que Deus tem o melhor para mim, porque de fato Ele tem. Então, meu irmão, não se deixe ser levado pelos problemas, exercite a sua fé em Deus e Ele vai honrar a tua fé e o nome dEle vai ser glorificado. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus.
Curva sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar por você nesta hora. Senhor, meu Deus e meu Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que mais uma vez eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença, nesta madrugada, Senhor, e venho interceder pela vida do teu filho e da tua filha, Senhor, que chegou até esse vídeo. Pai amado, muito obrigado pela tua palavra, por o Senhor estar requerendo de nós, Pai, o exercício da nossa fé, para que o Senhor possa operar, Senhor, muito mais além de tudo aquilo que pensamos ou imaginamos, meu Pai, segundo o teu poder que opera em nós. Pai amado, Pai querido e santo, nos ajude a cada dia a vivermos avivados, meu Pai, diante da tua santa e poderosa presença. Nos ajude a cada dia a sermos mais crentes, Pai, em Ti. Nos ajude a cada dia, Pai, a exercitarmos a fé, ao invés, meu Pai, de desacreditarmos, ao invés, Senhor, de agirmos com incredulidade, achando que o Senhor não é autossuficiente para poder mudar uma situação difícil, as quais nós podemos estar nesse exato momento enfrentando, Senhor. Pai amado, Pai querido e santo, abençoe a vida do teu filho e da tua filha que chegou até esse vídeo. Venha abrir as portas que estão fechadas, Pai, na vida dos teus filhos. Abençoe cada uma dessas famílias, meu Pai, aqui representadas. Pai amado, opera um milagre na saúde, toca desde as plantas dos pés até o alto da cabeça. E normaliza, meu Pai, toda essa enfermidade, joga por terra espírito de enfermidade e normaliza a saúde dos teus filhos, Pai. Toca na vida sentimental, Pai, na vida financeira. Coloca tudo no lugar, Pai. Toca no ministério e restaura. Toca no casamento e restaura. Toca nessas famílias e restaura, Pai. Eu te peço em o nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido e santo, venha suprir cada uma das necessidades dos teus filhos. Pai, visite os celeiros da casa do teu filho e da tua filha. Entra com a providência que eles precisam. Enche esses celeiros, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, abra uma porta de emprego, Pai. Toca nesse processo da justiça, Pai. Destrava essas causas na justiça, Senhor. Faça com que elas venham fluir, Pai. Faça com que essas respostas venham chegar. Em o nome do Senhor Jesus. Quem sabe o teu filho, Pai, está pedindo a venda de um terreno, de uma casa, de um carro. Pai, opere esse milagre, permita com que eles consigam vender, em o nome do Senhor Jesus. Pai amado, visite o teu filho e a tua filha nesse local de trabalho, que eles venham fazer a diferença, Pai. Joga por terra todo o laço do inferno e que o teu nome venha a ser glorificado. Pai amado, Pai querido e santo, joga por terra tudo aquilo que o diabo tem arquitetado contra as nossas vidas, Pai, e que a tua presença seja notória, Senhor, seja manifestada a cada dia dentro dos nossos lares, meu Pai, segundo a tua infinita misericórdia. Permaneça conosco no decorrer desse dia, Senhor, nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todo mal, Senhor. É a minha oração que eu te faço nessa hora e desde já eu te agradeço por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe meu irmão e minha irmã, sua vida abundantemente. Amanhã, se Deus permitir, estarei aqui com mais um vídeo, com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.